Hoje, direto aqui da Clínica Quiving de Cirurgia Plástica, nós vamos falar da prótese de mama, que 9 entre 10 mulheres querem colocar, não é, doutor? O que hoje é moda? A mama grande, a pequena, o que se pede hoje? A mama tem um pouco de moda, tá? Então, assim, nos anos 80, mamas muito pequenas, né? Anos 70, 80, mamas bem pequenas. A cirurgia mais realizada de mama no Brasil era a redução de mama. Hoje em dia tem muita mulher que não acredita, mas é verdade. Em 80 a cirurgia de prótese não era mais realizada que as Eu reduções de mama. vivi nessa época, eu sempre tive muito busto e o meu sonho era reduzir. Era reduzir. E aí depois, anos 90, anos 2000, aumentou um pouquinho a influência americana na nossa cultura. E os tamanhos das mamas foram aumentando. Então as mulheres naturalmente vão sendo imersas nessa cultura de uma nova beleza. Então as mulheres hoje em dia estão querendo um corpo assim mais atlético, bem magro e com um volume de mama que sensualize um pouco esse corpo um pouquinho mais atlético, um pouquinho mais magro, que às vezes não tem muita curva, às vezes tem curva da musculatura. Claro, deixa mais feminino. Às vezes falta um aspecto um pouco mais feminino que normalmente é jogado no tamanho da mama. Pois é, doutor, mas o tamanho da mama também tem muito a ver com a estrutura física, com a estrutura do corpo dessa mulher, porque a gente vê às vezes mulheres que são bem pequenas, que têm as costas estreitas, mas que estão com uma mama avantajada. Isso não é legal, né? Isso aí é uma situação assim, que foge da harmonia do corpo, né? Em geral, o fator mais importante para decidir o tamanho da mama é a vontade da paciente e logo em seguida a estrutura do corpo. Claro. A gente tenta conjugar essas duas coisas. Tem que ter uma harmonia, né? Tem que ter uma harmonia. E a maioria das pacientes busca essa harmonia também. Em alguns casos, o paciente quer sair um pouquinho dessa harmonia e às vezes acaba pedindo um tamanho um pouco maior. Mas assim a gente discute com o paciente, vê a questão do gosto, passa esteticamente o quanto aquele corpo comportaria dentro de uma harmonia e aí se decide se chega a um tamanho mais adequado. Tem algumas Existe uma simulação? Existe uma simulação. São 3 maneiras de se chegar a uma... que a gente pode passar para a paciente que tamanho vai ficar. Se ela tiver, por exemplo, uma amiga, uma conhecida, que tinha uma mama muito parecida com a dela, que colocou um tamanho, se ela enxergar, pedir para a amiga ver, ela vai ter uma medida bem real do tamanho que ela vai ficar. Claro. O cuidado é que assim, a estrutura de corpo e a mama tem que ser mais ou menos parecida. Tem que corresponder. A outra maneira é a gente mostrar algumas fotos de casos selecionados que a gente vê que tem um pouco a ver com a estrutura de corpo da pessoa e com o tamanho que ela quis colocar, que ela está querendo colocar. A gente mostra, o paciente também já tem uma noção. E a outra maneira é provar dentro do sutiã, na própria consulta, a gente coloca moldes de mama, tá, que vão simular que tamanho aquela mama vai atingir com aquele volume de prótese. Então, assim, fazendo essas 3 maneiras, ou através de fotos, às vezes a paciente traz uma foto de uma revista, por exemplo. Os formatos também que são diferentes. A gente já tem uma ideia de que tamanho a paciente está buscando. E aí se chega facilmente em um tamanho mais adequado. A partir de que idade dá para fazer? Normalmente, a partir dos 18 anos. Tá? Mas assim, a gente normalmente quer que a mulher tenha terminado de crescer e que tenha terminado de desenvolver a sua mama. Em situações onde a mama ainda não se desenvolveu, normalmente a gente conversa com a família, conversa com a mãe, conversa com a própria paciente. Em algumas situações, a gente pode fugir um pouquinho disso. Se a família está de acordo, se a paciente está pedindo um tamanho adequado, a gente nota que realmente vai trazer uma harmonia para o corpo e vai fazer bem para aquela pessoa, a gente pode fugir um pouquinho dessa recomendação normal que é a partir de 18 anos. Cada caso é um caso. Meninas menores de 18 anos, a família tem que estar junto, tem que abraçar o procedimento, tem que estar de acordo também, né? Senão perde o sentido um pouco.
É isso aí. Muito obrigada por hoje. Eu Até agradeço. semana que vem tem mais.